Há uma guerra de proporções cósmicas e eternas acontecendo neste exato momento dentro de você. Escute-me com muita atenção. Você pode estar sentado na sua sala, caminhando por uma rua movimentada ou dirigindo seu carro, e aos olhos humanos tudo ao seu redor parece calmo e ordinário. Mas a Bíblia diz que o seu coração é um campo de batalha. Não é uma batalha visível aos olhos carnais. Não é travada com armas de metal, com tanques de guerra ou com pólvora. Mas é tão real, tão palpável e tão decisiva quanto o ar que você respira para manter seus pulmões funcionando. É a guerra implacável entre a carne e o Espírito de Deus. E nesta guerra, meu amigo, minha amiga, eu preciso lhe dizer a verdade nua e crua. A neutralidade não existe. A neutralidade é uma ilusão satânica. Não há tratado de paz possível. Ou você alimenta a carne e permite que ela domine, corrompa e destrua a sua vida, levando sua alma à ruína eterna. Ou você se levanta em arrependimento, destrói os seus padrões carnais pela cruz de Cristo e liberta o Espírito que o Deus Todo-Poderoso colocou dentro de você. Não há meio termo. Não há território neutro no reino do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo sob a inspiração direta e infalível do Espírito Santo, nos adverte solenemente em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ele diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você percebe a gravidade e a força dessa verdade eterna? Há dois reinos gigantescos disputando cada centímetro do território dentro da sua alma. E cada dia que você vive, cada hora que o relógio marca, cada pequena decisão que você toma no secreto do seu quarto ou em público, você está alimentando um desses reinos. Você está fortalecendo a sua perdição ou a sua salvação. A carne não é apenas o seu corpo físico. A carne não é apenas a sua pele e os seus ossos. A carne é aquela natureza velha, caída e corrompida que herdamos da rebelião no Jardim do Éden. É aquele padrão de pensamento obscurecido pelo pecado que vive em total independência de Deus. É a arrogância humana que busca satisfação imediata, que resiste ferozmente à vontade divina, que escolhe o atalho largo e fácil em vez do caminho estreito e ensanguentado do Calvário. A carne é essa voz interior sedutora e mentirosa que sussurra nos seus ouvidos na calada da noite, dizendo que você merece pecar, dizendo que não há problema nenhum nisso, dizendo que ninguém jamais vai saber, dizendo que é apenas desta vez. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, e que tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Se você não destruir a carne através do poder do Espírito Santo, ela destruirá o seu destino. Ela destruirá o seu casamento, a sua mente, a sua paz e, por fim, a sua alma no juízo vindouro. Mas escute-me bem, porque eu tenho boas novas para você. Deus não te chamou para viver em constante derrota. O Deus Todo-Poderoso não enviou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer uma morte agonizante naquela cruz romana, para que você continuasse sendo um escravo miserável dos mesmos padrões de pecado que te aprisionavam antes de conhecê-lo. A cruz exige rendição, mas a cruz também garante vitória absoluta. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 13, declara com uma clareza que corta o coração: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Esta é uma promessa divina inquebrável, mas vem com uma condição inescapável: vida ou morte, espírito ou carne, céu ou inferno. A escolha está diante de você nesta hora. E hoje, neste momento decisivo da sua jornada, eu quero lhe mostrar, à luz das Escrituras Sagradas, os hábitos poderosos que destruirão a força da carne em sua vida e despertarão o poder do Espírito que Deus plantou dentro de você. Não estou aqui para lhe oferecer fórmulas mágicas, psicologia barata ou autoajuda superficial. Estou aqui para lhe entregar princípios bíblicos forjados no fogo, testados através dos séculos, praticados pelos gigantes da fé e confirmados pela própria e inerrante palavra de Deus. São hábitos de profundo quebrantamento que transformarão a sua caminhada, tirando você de uma luta constante e humilhante para uma vitória sustentada e gloriosa em Cristo Jesus. O primeiro hábito que exige a sua rendição imediata é o jejum intencional e estratégico. Agora, antes que a sua mente carnal rejeite essa ideia, antes que você pense que o jejum é apenas uma dieta religiosa ou o ato de passar fome, deixe-me explicar o que a Bíblia realmente diz. O jejum não é primariamente sobre o que você deixa de comer, é sobre
aquele que você escolhe buscar com desespero e fome espiritual. É uma declaração de guerra espiritual. Quando você jejua, você está olhando para a sua carne, para os seus apetites desenfreados e dizendo: você não é o meu Senhor, você não me controla. E você está levantando os olhos para os céus e dizendo ao Deus Todo-Poderoso: eu te priorizo acima do meu próprio fôlego. Eu te busco acima das minhas necessidades físicas mais básicas. Eu preciso da tua presença mais do que preciso do pão diário. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos deu o padrão perfeito e imaculado. Antes de começar o seu ministério público, antes de curar os enfermos e expulsar os demônios, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E foi ali, naquele deserto árido, no lugar de extrema fraqueza física, que ele demonstrou uma força espiritual absoluta e inabalável. Satanás, o arqui-inimigo de nossas almas, veio até ele com 3 tentações poderosas, todas elas mirando diretamente à carne. A fome física, a busca por espetáculo e vaidade e o desejo de poder e glória terrena. E em cada uma dessas tentações cruciais, Jesus não respondeu com argumentos filosóficos. Ele não debateu com o diabo. Ele respondeu com a espada cortante da palavra de Deus. Está escrito: ele declarava com autoridade divina, e o diabo foi esmagado e derrotado. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, registra as palavras eternas de Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você consegue entender a profundidade do que isso significa para a sua vida hoje? Há um alimento celestial, um maná eterno, que o seu espírito precisa desesperadamente, muito mais do que o seu estômago precisa de comida. E quando você jejua, quando você nega a si mesmo, você está criando um espaço sagrado no seu interior para que esse alimento espiritual penetre nas camadas mais profundas da sua alma. Eu conheço milhares de pessoas ao redor do mundo que passam anos orando por uma resposta, chorando por um milagre, e sentem que os céus são de bronze. Mas quando essas mesmas pessoas chegam ao ponto de quebrantamento e começam a combinar a sua oração com o jejum bíblico, as fortalezas do inferno tremem e as coisas mudam. Por que isso acontece? Porque o jejum quebra a teimosia crônica da carne. O jejum silencia as vozes ruidosas e pecaminosas do seu interior, que competem diariamente com a voz mansa e suave do Espírito de Deus. O jejum coloca você com o rosto no pó, em uma posição de dependência total e absoluta, onde você finalmente reconhece que sem a misericórdia de Cristo você não é nada e não pode fazer nada. Mas deixe-me ser brutalmente honesto com você para que não haja engano. O jejum não é uma moeda de troca para manipular a Deus. O Deus que criou o universo com o sopro de sua boca não é um garçom celestial esperando que você pule o almoço para então correr e atender ao seu pedido egoísta. Não, 1000 vezes não. O jejum não muda a Deus. O jejum muda você. O jejum esmaga a sua autossuficiência. O jejum destrói a sua arrogância espiritual. O jejum faz você lembrar, com lágrimas de arrependimento, que você é apenas pó e cinza e que é unicamente pela graça e pelo sopro do Criador que você ainda está vivo. E quando você estabelece o hábito de jejuar regularmente, algo extraordinário e sobrenatural acontece. A sua sensibilidade espiritual é aguçada. Você começa a discernir os laços do passarinheiro que antes passavam totalmente despercebidos. A voz de Deus se torna nítida e clara como um trovão em um dia de verão. As tentações mundanas perdem a sua força gravitacional, porque a carne, enfraquecida e subjugada pelo jejum intencional, já não tem força para gritar tão alto contra a vontade de Deus. Olhe para o exemplo magnífico do profeta Daniel. Em Daniel capítulo 10, nós vemos um homem de Deus cercado por um império pagão, mas ele buscou entendimento e revelação através do jejum. Por 21 dias, ele se absteve de manjares desejáveis, não bebeu vinho, não se ungiu com óleo e buscou a face de Deus com lamento e contrição. E o que aconteceu nos reinos invisíveis? Um anjo majestoso apareceu a ele e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Preste muita atenção nisso. A oração de Daniel foi ouvida desde o primeiro dia de quebrantamento, mas a manifestação completa da resposta levou 21 dias. Por que essa demora? Porque havia uma guerra espiritual brutal, uma batalha cósmica acontecendo nos lugares celestiais contra os principados das trevas. Aqui está uma verdade espiritual que fará o inferno tremer se você a compreender hoje. Enquanto Daniel jejuava, chorava e orava na terra,
Com o corpo fraco e o rosto em terra, anjos de Deus lutavam ferozmente no céu. O jejum de Daniel não era um sinal de fraqueza humana. Era uma arma de destruição em massa no reino do Espírito. E quando você jejua com o coração puro, você não está apenas dizendo não a um prato de comida. Você está liberando o poder do Deus Altíssimo nos lugares celestiais. Você está movendo montanhas espirituais que orações mornas e casuais jamais conseguiriam mover. Mas o seu jejum precisa ser intencional e focado na cruz. Não é apenas pular o café da manhã porque você acordou atrasado para o trabalho e chamar isso de jejum. Isso é um insulto a Deus. O verdadeiro jejum é uma decisão deliberada, nascida do arrependimento, de buscar a Deus de forma profunda e ininterrupta. É escolher um período específico, seja de um dia, 3 dias, ou o tempo que o Espírito Santo lhe guiar, e declarar aos céus e ao inferno. Neste tempo, a minha prioridade absoluta e inegociável é a presença do Deus vivo. E durante as horas desse jejum santo, você deve substituir o tempo que gastaria comendo, preparando alimentos ou se divertindo, com oração fervorosa, com a leitura atenta da palavra de Deus, com adoração em lágrimas e com silêncio reverente diante da majestade divina. O profeta Isaías, no capítulo 58, nos ensina com clareza ofuscante que existe um jejum que Deus escolheu. Deus reprova a religiosidade vazia. O jejum que agrada a Deus não é um ritual morto para ser visto pelos homens. É um ato de justiça, de misericórdia e de amor. É o jejum que rompe as cadeias da injustiça, que solta as correntes da opressão, que liberta os cativos do pecado e que despedaça todo o jugo de escravidão. Este é o jejum que o Deus dos céus honra. Este é o jejum que crucifica a carne, esmaga o orgulho e desperta o espírito para a glória de Cristo. E permita-me, como um pregador do Evangelho, desafiar a sua alma neste exato momento. Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus? Não por uma obrigação religiosa imposta por uma igreja, não para cumprir uma tabela de regras, mas impulsionado por um desejo ardente, consumista e desesperado de estar mais perto da cruz de Cristo? Quando foi a última vez que você olhou para os desejos gritantes do seu corpo e disse um sonoro não, para poder dizer um sim incondicional à vontade soberana de Deus? A sua carne nunca, jamais, vai querer jejuar. A sua natureza caída vai lutar contra isso com todas as forças. Ela vai lhe dar 1000 desculpas lógicas. Ela vai dizer que você precisa de energia para trabalhar. Ela vai sussurrar que você tem um dia longo pela frente. Ela vai acusar você de extremismo e fanatismo religioso. Mas quando você, pelo poder do Espírito Santo, vence essas vozes mentirosas e jejua mesmo assim, algo dentro de você morre. E graças a Deus que morre. Não é algo bom que está morrendo. É a fortaleza da carne, é o império do ego, é a raiz do pecado que começa a ruir e a desmoronar diante da presença purificadora do Senhor. O segundo hábito indispensável que destrói a carne e desperta o espírito é a imersão diária, profunda e reverente na palavra de Deus. E eu não estou falando de abrir a Bíblia aleatoriamente para ler versículos bonitos, isolados do contexto, apenas para postar nas suas redes sociais e parecer espiritual diante dos homens. Eu não estou falando daquela leitura rápida, fria e mecânica de 5 minutos antes de dormir, quando seus olhos já estão pesados e a sua mente já está divagando pelas preocupações do mundo. Estou falando de um compromisso de vida ou morte. Estou falando de mergulhar nas Escrituras Sagradas como um homem que está morrendo de sede mergulha em um oásis de águas puras e profundas. Estou falando de buscar a verdade de Deus como quem escava a terra em busca de tesouros escondidos e inestimáveis. O profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, faz uma declaração que deveria queimar em nossos corações. Ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Você captou a intensidade dessa linguagem espiritual? Ele disse: eu comi as palavras. Ele não disse apenas que as leu de relance. Ele não disse apenas que as ouviu em um sermão de domingo. Ele disse que as consumiu. Ele fez da verdade de Deus a substância do seu próprio ser. E quando você come algo no mundo físico, aquele alimento é digerido, assimilado e se transforma em energia, em sangue, em substância, em vida pulsante dentro de você. É exatamente isso, em uma dimensão infinitamente superior, que a palavra de Deus faz quando você realmente a absorve com um coração rendido e arrependido.
A sua carne, a sua natureza pecaminosa se alimenta constantemente do lixo deste mundo. Ela se alimenta da opinião pública, da cultura corrompida, das emoções passageiras, da vaidade, da luxúria e das circunstâncias mutáveis. Mas o seu espírito, nascido de novo pelo poder de Deus, só pode se alimentar de uma única fonte, a verdade eterna, inerrante e revelada do Deus Todo-Poderoso. E sem esse alimento celestial constante e diário, o seu espírito fica anêmico, fraco, vulnerável e totalmente incapaz de resistir aos dardos inflamados do maligno. Quantas pessoas eu vejo em minhas viagens em estádios e igrejas que levantam as mãos, que choram, que dizem amar a Deus com todas as forças, mas vivem vidas secretas de derrota espiritual, escravas de vícios, presas na amargura, afundadas na imoralidade. E quando você tem a coragem de examinar as vidas dessas pessoas, você descobre a raiz da tragédia. Elas não têm disciplina alguma na palavra de Deus. A Bíblia delas está coberta de poeira na estante. Elas tentam sobreviver espiritualmente vivendo de sermões alheios, de mensagens motivacionais, de experiências de terceiros, recolhendo migalhas espirituais que caem da mesa dos outros, mas nunca, jamais, vão direto à fonte inesgotável para beberem por si mesmas. Lembre-se novamente de Jesus no deserto. Ele enfrentou o próprio príncipe das trevas com a palavra. Cada mentira, cada tentação, cada oferta sedutora do inferno foi rebatida com um golpe fulminante. Está escrito. Ele não respondeu com os seus sentimentos humanos. Ele não respondeu apelando para experiências emocionais do passado. Ele respondeu com a autoridade absoluta, inquestionável e final das Sagradas Escrituras. E você precisa entender isso hoje. Se quiser sobreviver aos dias maus que estão sobre a terra, a palavra de Deus é a sua arma de ataque mais poderosa. É a espada do Espírito. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos dá uma das descrições mais aterradoras e maravilhosas da Bíblia. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Perceba a profundidade insondável dessa verdade. A Bíblia não é um livro de histórias antigas, ela é viva. A palavra não apenas ensina a sua mente intelectualmente, ela examina a sua alma. Ela não apenas informa o seu cérebro, ela transforma o seu caráter. Ela penetra como um bisturi divino nas áreas mais escuras e profundas do seu ser e separa com precisão cirúrgica o que é espiritual do que é puramente carnal. E quando você tem a coragem de se expor regularmente à luz dessa palavra, o Espírito Santo começa a mostrar a você quem você realmente é. E isso é assustador. Os seus motivos egoístas são expostos sob a luz do juízo divino. As suas justificativas esfarrapadas para o pecado caem por terra. A sua hipocrisia religiosa é revelada. E deixe-me dizer a verdade, isso dói. O bisturi da palavra causa dor, o arrependimento dói. Mas é a dor da salvação, é a dor de um pai amoroso que corta o tumor do pecado para salvar a vida do seu filho. É uma dor absolutamente necessária, porque é a única dor que traz a cura eterna. O rei Davi, um homem que conheceu as profundezas do pecado, mas também as alturas do arrependimento e da misericórdia, entendeu isso perfeitamente. No Salmo 119, versículo 11, ele faz uma confissão que deveria ser o lema da sua vida. Ele declara: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Preste atenção nas palavras dele. Ele não disse simplesmente, eu leio a palavra de vez em quando. Ele não disse, eu carrego a palavra debaixo do braço para ir à igreja. Ele disse, eu escondi a palavra no meu coração. Há uma diferença eterna entre carregar uma Bíblia e ter a Bíblia carregando você. Esconder algo no coração significa internalizar, significa memorizar, significa meditar de dia e de noite até que aquela verdade divina se torne a força motriz, o sistema operacional do seu espírito. E quando a palavra de Deus está verdadeiramente escondida, enraizada e selada no seu coração, algo de um poder indescritível acontece na hora da provação. Quando a tentação bate à porta do seu quarto de hotel, quando a oportunidade de fraudar se apresenta no seu trabalho, você não precisa correr desesperadamente para procurar onde está a sua Bíblia. A palavra já está lá dentro. Ela está pronta para ser ativada pelo Espírito Santo. Quando a dúvida sombria ataca a sua mente, quando o medo tenta paralisar o seu futuro, quando o diabo sussurra mentiras no seu ouvido dizendo que Deus te abandonou,
A palavra que você armazenou no seu coração se levanta como um escudo de fogo e declara a verdade absoluta dos céus. Mas, diante da majestade desta palavra, deixe-me fazer uma pergunta que vai confrontar o seu estilo de vida. E eu pergunto isso com o amor de Cristo, mas com a severidade de um profeta. Quanto tempo da sua vida, que é um sopro, você passa rolando o dedo nas redes sociais comparado ao tempo que você passa de joelhos com a palavra de Deus aberta? Quanto tempo precioso você gasta assistindo a séries, filmes e programas de televisão, enchendo a sua mente com a filosofia de um mundo que jaz no maligno, comparado ao tempo que você investe estudando, chorando e meditando nas Escrituras? Eu não estou dizendo que toda forma de entretenimento é necessariamente um pecado mortal, mas eu estou desafiando você, em nome de Jesus Cristo, a examinar as suas prioridades diante da eternidade. Porque a lei espiritual é infalível. Aquilo que você alimenta é aquilo que cresce e domina. Se você alimenta a sua carne com horas e horas de entretenimento vazio, de conversas fúteis, de distrações mundanas, a sua carne vai se tornar um monstro que vai dominar e esmagar a sua vida espiritual. Mas se você alimenta o seu espírito com a santa palavra de Deus, o seu espírito vai se fortalecer, vai se erguer e vai governar a sua vida para a glória de Cristo. E entenda bem, não é apenas sobre a quantidade de tempo que você marca no relógio, é sobre a qualidade da sua imersão e o quebrantamento do seu coração. Você pode passar uma hora inteira lendo a Bíblia de forma mecânica, com a mente em outro lugar, apenas para cumprir um plano de leitura e não absorver absolutamente nada que transforme o seu caráter. Ou você pode passar 15 minutos meditando profundamente, em lágrimas, em um único versículo sobre a cruz de Cristo, sobre o sangue derramado, sobre a misericórdia de Deus, e sair daquele quarto uma pessoa completamente transformada, pronta para enfrentar o inferno inteiro. A chave que abre os tesouros do céu é a aproximação intencional e reverente. É vir diante do texto sagrado com o coração aberto, rasgado, com a mente disposta a obedecer, com o espírito sedento e faminto. Quando você lê a palavra, pare e faça perguntas a si mesmo diante de Deus. Pergunte: Senhor, o que o teu espírito está me dizendo aqui? Como essa verdade eterna expõe o pecado na minha vida? O que precisa ser crucificado em mim hoje à luz dessa passagem? Onde eu preciso me arrepender? E então, em total submissão, permita que o Espírito Santo guie a sua mente e o seu coração, porque a mesma palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus há milhares de anos precisa ser iluminada pelo mesmo Espírito Santo hoje, dentro de você. Sem a iluminação do Espírito, você está apenas lendo palavras antigas em uma página impressa, tentando compreender os mistérios do universo com um intelecto finito e obscurecido. Mas com o Espírito Santo, a letra morta ganha vida. Com ele, você deixa de ser um mero leitor e passa a ser um ouvinte da voz viva, trovejante e transformadora do Deus Criador. Pense na instrução poderosa que Josué recebeu diretamente de Deus antes de liderar o povo de Israel para entrar e conquistar a terra prometida. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, registra esse mandamento divino. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você consegue ver a conexão inquebrável estabelecida por Deus? Meditar na palavra não é um exercício intelectual para teólogos. É a única rota, o único caminho ordenado por Deus para o sucesso espiritual e a verdadeira prosperidade da alma em um mundo em ruínas. Meditar significa ruminar a palavra. Significa mastigar repetidamente a verdade. Significa pensar profundamente nas promessas e nos juízos de Deus. É como uma ovelha ou uma vaca que rumina o seu alimento físico. Ela come, engole e depois traz o alimento de volta à boca e mastiga novamente, repetidas vezes, para extrair até a última gota de nutriente e força. Assim deve ser a sua relação com a palavra de Deus. Você lê de manhã. Você pensa nela no caminho para o trabalho. Você reflete sobre ela durante o dia. Você volta a pensar nela à noite. Você aplica a sua conduta. Você vive aquela verdade até que o seu caráter seja moldado e ela se torne a essência de quem você é em Cristo. E quando você faz isso de forma consistente, com temor e tremor, a carne começa a perder o seu domínio tirânico sobre você. Por quê? Porque a luz ofuscante da palavra de Deus expõe as obras infrutíferas das trevas. A palavra revela as mentiras sutis que você acreditou a vida inteira.
Ela confronta e destrói os ídolos secretos que você construiu no altar do seu coração. Ela desafia, julga e condena os padrões mundanos e as filosofias vãs que você abraçou para tentar se encaixar nesta sociedade ímpia. E aos poucos, em um processo doloroso, porém glorioso de santificação, verdade por verdade, versículo por versículo, promessa por promessa, o seu espírito é renovado e fortalecido. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, nos dá uma exortação que soa como uma trombeta de guerra. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como acontece de fato essa renovação milagrosa? Como um pecador miserável passa a pensar os pensamentos de Deus? É unicamente através da imersão na palavra. A sua mente, bombardeada diariamente pelo inferno, não será renovada assistindo a mais televisão. A sua mente não será purificada ouvindo os especialistas seculares e as filosofias vazias de um mundo que odeia Deus. A sua mente só será lavada, santificada e renovada quando você a saturar completamente com a verdade infalível de Deus. E aqui está uma verdade bíblica profunda que muitos cristãos modernos, em sua busca por atalhos e gratificação instantânea, ignoram para sua própria ruína. A transformação do caráter não acontece da noite para o dia como num passe de mágica. A santificação é um processo, é uma jornada diária, contínua e muitas vezes exaustiva de carregar a sua cruz. Cada dia que você abre a Bíblia e se alimenta da palavra com fé, você está pegando um martelo e destruindo um pouco mais dos ídolos da carne. Você está fortalecendo um pouco mais os músculos do seu espírito. Cada dia que você escolhe, contrariando os seus sentimentos, obedecer àquilo que você leu nas Escrituras, você está construindo hábitos espirituais inquebráveis, alicerçados na rocha, que o levarão à vitória final quando a tempestade do juízo chegar. Pense no testemunho inspirador de Esdras. A Bíblia diz em Esdras, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Você vê a progressão divina e perfeita na vida deste homem de Deus? Buscar, cumprir e ensinar? Primeiro, ele buscou com um coração disposto e ardente. Depois, ele dobrou os joelhos e obedeceu aquilo que encontrou. E só então, depois que a palavra havia julgado e purificado a sua própria vida, ele estava qualificado diante de Deus para abrir a boca e ensinar aos outros. Não pode haver ensino autêntico sem obediência radical. E não pode haver obediência sem uma busca desesperada. E tudo começa, meu amigo, minha amiga, com um coração totalmente rendido e disposto a mergulhar nas profundezas da palavra de Deus. Hoje, eu chamo você ao arrependimento. Eu o desafio em nome do Senhor Jesus Cristo. Estabeleça, a partir de hoje, um tempo diário, fixo e absolutamente inegociável com a palavra de Deus. Não importa o que aconteça no seu dia, não importa o quão cansado você esteja, não importa as demandas do seu trabalho ou da sua família, esse tempo é sagrado e intocável. Desligue o celular, desligue a televisão. Afaste todas as distrações fúteis deste mundo passageiro. Tranque a porta do seu quarto, caia de joelhos. Abra sua Bíblia com a reverência de quem está pisando em terra santa, sabendo com absoluta certeza que você está prestes a ouvir a voz majestosa do Criador do Universo, aquele que sustenta as galáxias com a palavra do seu poder. E venha com fome, venha com sede de justiça. Venha com o coração quebrantado, esperando que Deus fale, esperando que Deus corte, esperando que Deus cure, porque Ele falará. O Deus vivo sempre fala com aqueles que tremem diante da sua santa e eterna palavra. O terceiro hábito que destrói as fortalezas da carne e desperta o poder do espírito é a oração persistente, agonizante e fervorosa. Eu não estou falando de orações mecânicas e ensaiadas. Não estou falando daquelas repetições vazias, monótonas e sem vida que as pessoas murmuram antes de dormir apenas para aliviar a consciência. Não estou falando de monólogos religiosos proferidos para impressionar os homens. Estou falando de uma comunicação real, profunda, rasgada e honesta com o Deus vivo e verdadeiro. A oração é a respiração do espírito humano. Assim como seu corpo físico morre em poucos minutos se for privado de oxigênio, o seu espírito murcha, agoniza e entra em colapso total se for privado da atmosfera da oração. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, nos deixou o exemplo supremo e inquestionável. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16, registra um padrão que deveria nos fazer cair de joelhos em vergonha. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Pense na magnitude disso. Jesus,
o próprio Verbo encarnado, aquele que estava com Deus no princípio, aquele por quem todas as coisas foram criadas, sentia a necessidade desesperada e constante de se retirar das multidões para orar. Se o Filho de Deus sem pecado e perfeito precisava orar com tanta intensidade para cumprir a sua missão terrena, quanto mais nós, pecadores falhos, fracos e cercados por tentações de todos os lados. Jesus buscava lugares solitários, os desertos e as montanhas, não porque Deus, o Pai, não pudesse ouvi-lo no meio da multidão barulhenta de Jerusalém. Ele se retirava porque a oração profunda, a oração que move o céu e abala o inferno, requer concentração absoluta. Requer o isolamento do barulho ensurdecedor do mundo externo. Requer um encontro íntimo, face a face, com o Pai Celestial, onde não há distrações, não há aplausos humanos, não há nada além da alma nua diante do seu Criador. E observe com atenção o texto sagrado. Era um hábito contínuo. A Bíblia não diz que ele orou apenas uma vez quando estava em apuros. Diz que ele se retirava frequentemente. É um tempo verbal que indica repetição, constância, um padrão inquebrável estabelecido na sua rotina diária. A oração não era um evento ocasional ou um plano de emergência na vida de Jesus. Era o fundamento absoluto de tudo o que ele fazia. Antes de escolher os 12 apóstolos, ele não consultou especialistas em liderança. Ele subiu ao monte e passou a noite inteira em oração a Deus. Antes de ir para a cruz do Calvário para carregar o peso esmagador dos nossos pecados, ele orou no jardim do Getsêmani com tanta agonia, com tamanho fervor e peso espiritual, que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo até a terra. A sua carne odeia a oração. A sua natureza caída tem aversão profunda a dobrar os joelhos. A carne quer dormir. A carne quer se distrair com futilidades. A carne quer fazer absolutamente qualquer coisa, desde que não envolva buscar a face de Deus. Lembre-se do apóstolo Pedro no Getsêmani. Jesus estava a poucos passos de distância, travando a maior batalha espiritual da história do universo, suando sangue. E o que Pedro estava fazendo? Ele estava dormindo. A carne de Pedro o venceu naquela hora crucial. Jesus olhou para ele com tristeza e disse: Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você percebe a tragédia? Quando você não ora, quando você cede ao sono espiritual e à preguiça carnal, você fica completamente desarmado diante do inimigo. Poucas horas depois de dormir no momento em que deveria estar orando, Pedro negou a Jesus 3 vezes, jurando e praguejando que não o conhecia. A falta de oração sempre precede a queda. A ruína moral e espiritual nunca começa no momento do pecado visível. Ela começa no momento em que você abandona o seu quarto de oração. Mas quando você decide contrariar a sua carne e ora persistentemente, você está fazendo muito mais do que apresentar uma lista de pedidos egoístas a Deus. Você está alinhando a sua vontade rebelde com a vontade perfeita, boa e agradável do Pai. Você está abrindo canais espirituais de graça que estavam bloqueados pela sua negligência. Você está entrando em uma guerra cósmica contra principados e potestades. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, nos dá um aviso aterrorizante. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você não está lutando contra o seu chefe, contra o seu cônjuge ou contra o governo. A sua verdadeira guerra é invisível e demoníaca. E como você luta contra forças invisíveis que são infinitamente mais poderosas do que você? Você não luta com intelecto. Você não luta com dinheiro. Você luta de joelhos. A oração é a artilharia pesada do crente. Quando você ora em nome de Jesus, você não está apenas jogando palavras vazias ao vento. Você está liberando o poder consumidor do Deus Todo-Poderoso sobre a sua situação. Você está invocando a autoridade do trono celestial sobre as circunstâncias terrenas. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, declara com uma promessa inabalável: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A Bíblia não diz que a oração pode pouco. Não diz que ela tem um efeito psicológico calmante. Diz que ela pode muito. Existe um poder tremendo, um poder capaz de ressuscitar mortos, curar enfermos e libertar cativos, na oração de um homem ou de uma mulher que vive em retidão e quebrantamento diante de Deus.
E esse poder não reside na eloquência das palavras humanas. Deus não está impressionado com o seu vocabulário teológico. O poder reside na sinceridade brutal do coração e na fé inabalável que sustenta aquela oração. Tiago nos lembra de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele sentia medo, ele sentia fome, ele sentia depressão, a ponto de pedir a morte debaixo de um zimbro. Mas ele orou com fervor para que não chovesse, e sobre a terra não choveu durante 3 anos e 6 meses. Depois ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Um único homem, com uma natureza frágil e falha, mas com os joelhos dobrados e o coração incendiado pela fé, mudou o clima de uma nação inteira através da oração. Por que isso aconteceu? Porque Elias não orava com dúvida. Ele orava com uma convicção absoluta de que o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus que responde com fogo. Mas hoje, a tragédia da igreja moderna é que muitos oram sem a menor expectativa de que Deus vá agir. Oram por hábito religioso. Oram porque é o que se espera que façam em um culto de domingo. Mas, no fundo dos seus corações, eles não creem que o mar vai se abrir. Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 11, versículo 24: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A fé não é um acessório opcional na vida de oração. Ela é o motor que faz a oração chegar ao trono da graça. Orar sem fé é um insulto à fidelidade de Deus. É como plantar sementes em um deserto de asfalto, nada jamais crescerá ali. E a oração persistente significa que você se recusa a desistir quando a resposta demora a chegar. Significa que você continua buscando, continua pedindo, continua batendo com as mãos calejadas até que a porta de bronze seja despedaçada. Jesus contou a parábola da viúva persistente em Lucas 18. Ela era pobre, marginalizada, sem influência política, mas ela continuou importunando um juiz iníquo até que ele, vencido pela insistência dela, lhe fez justiça. E Jesus, olhando para os seus discípulos, concluiu com uma pergunta que ecoa pela eternidade. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Há orações que Deus responde no mesmo segundo em que as palavras saem da sua boca. Mas há orações que levam tempo. Muito tempo. E por que Deus permite a demora? Porque há processos profundos de santificação que precisam acontecer dentro de você antes que você esteja pronto para receber a bênção. A demora de Deus não é a negação de Deus. A persistência na oração revela a verdadeira profundidade do seu desejo espiritual e a resistência da sua fé. Quando você continua orando no escuro, quando você continua clamando mesmo quando o céu parece de chumbo e as circunstâncias gritam que tudo está perdido, você está demonstrando uma confiança inabalável na soberania de Deus. Lembre-se novamente de Daniel. Ele orou e jejuou por 21 dias. A resposta havia sido despachada do trono de Deus no exato momento em que ele abriu a boca no primeiro dia, mas havia uma guerra invisível, uma resistência demoníaca do príncipe do reino da Pérsia, atrasando a chegada do anjo. A persistência de Daniel foi a chave. Se ele tivesse desanimado e parado de orar no 10º dia, ou no 20º dia, o que teria acontecido? Mas ele perseverou no lugar de oração, e o anjo finalmente rompeu as linhas inimigas com a revelação divina. Agora deixe-me falar sobre o que significa a oração fervorosa. Preste muita atenção, porque há muita confusão sobre isso. Fervor não é volume de voz. Fervor não é gritar no microfone ou pular de um lado para o outro. Fervor é a intensidade incandescente do coração. É uma paixão genuína e consumidora pela glória de Deus. É um desejo ardente que queima as entranhas. É quando você ora e cada palavra que sai dos seus lábios é arrancada do centro do seu ser, carregada de emoção pura, de lágrimas de arrependimento e de uma fé que não recua diante da morte. É quando você chora diante da majestade de Deus. É quando você geme com gemidos inexprimíveis, quando a dor do mundo e o peso do pecado o levam a interceder com o rosto no chão. Jesus orou no Getsêmani com tal intensidade que os vasos sanguíneos do seu rosto se romperam sob o estresse da agonia espiritual. Aquela era uma oração fervorosa. Não era uma oração casual de 5 minutos antes de dormir. Era uma oração de entrega total, de rendição absoluta ao plano de redenção. Ele clamou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Veja a honestidade brutal do Filho de Deus diante da cruz.
Veja a submissão completa e irrestrita. E é exatamente esse tipo de rendição que o Deus Todo-Poderoso exige de você hoje. Ele não quer as suas orações decoradas. Ele não quer as suas frases teológicas rebuscadas para impressionar quem está sentado ao seu lado no banco da igreja. Ele quer o grito genuíno, desesperado e quebrado do seu coração. Deus não se impressiona com a sua religiosidade externa. Ele é movido pela sua sinceridade interna. Ele responde à fé autêntica e contrita, não à performance espiritual de fariseus hipócritas. Pense na história de Ana, no primeiro livro de Samuel. Ela era estéril, humilhada, provocada diariamente por sua rival e carregava uma dor insuportável na alma. Ela foi ao tabernáculo em Siló e derramou a sua alma diante do Senhor. Ela estava tão imersa na presença de Deus, orando com tanta intensidade e fervor silencioso, movendo apenas os lábios sem emitir som, que o sumo sacerdote Eli, um homem que havia perdido a visão espiritual, pensou que ela estava embriagada com vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. As palavras dela borbulhavam de um coração esmagado pela dor. Ela chorava amargamente. E o Deus que vê em secreto ouviu o clamor daquela mulher quebrantada. Deus abriu a sua madre. Ela concebeu e deu à luz a Samuel, que se tornaria um dos maiores e mais temidos profetas de toda a história de Israel. Tudo isso aconteceu porque uma mulher decidiu ignorar a zombaria, ignorar a sua própria dor e orar com um fervor que tocou o coração do Eterno. A oração contínua também destrói a carne porque ela o mantém na posição mais segura que um ser humano pode estar. A posição de humildade. Quando você ora de verdade, você está admitindo perante o universo que você não tem todas as respostas. Você está confessando a sua falência moral. Você está reconhecendo que a sua inteligência é limitada, que a sua força é como a névoa que se dissipa, e que você precisa desesperadamente da sabedoria divina, da direção celestial e do poder sobrenatural do Espírito Santo para dar o próximo passo. E essa humildade profunda é o exato oposto da arrogância doentia da carne que sempre bate no peito e diz: eu sou o dono do meu destino. Eu posso resolver isso sozinho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dá a cura definitiva para a doença da ansiedade que paralisa esta geração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você vê a promessa condicional e gloriosa contida neste texto? Quando você leva os seus fardos a Deus em oração fervorosa e com um coração grato, uma paz sobrenatural, uma paz que a psiquiatria não pode explicar, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar, desce como uma fortaleza impenetrável e guarda a sua mente da loucura. A ansiedade crônica é, muitas vezes, o sintoma de uma vida carnal. É o sintoma de uma vida que tenta controlar obsessivamente o incontrolável. É o resultado de confiar nos próprios recursos limitados em vez de descansar nos braços do Todo-Poderoso. Mas a oração rasgada liberta você da prisão da ansiedade, porque ela pega o peso esmagador que está quebrando as suas costas e o transfere para os ombros largos e onipotentes de Jesus Cristo. Você não precisa e não foi projetado por Deus para carregar o peso do mundo. O apóstolo Pedro nos exorta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando você estabelece a partir de hoje o hábito inquebrável da oração persistente e fervorosa, o seu espírito se levanta das cinzas e se fortalece de maneiras que a sua mente natural nem consegue conceber. Você começa a perceber a presença majestosa de Deus no seu dia a dia de forma muito mais clara. Você começa a discernir a voz do bom pastor com uma precisão cirúrgica, separando-a das mentiras do diabo. Você começa a se mover em perfeita sintonia com os propósitos eternos do céu. Porque a lei da convivência é real. Quanto mais tempo você passa na presença de alguém, mais você absorve as características dessa pessoa. E quanto mais tempo você passa trancado no seu quarto com um Deus santo, 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 mais a sua vida, as suas palavras e o seu caráter refletirão a pureza e o amor de Jesus Cristo para um mundo perdido e moribundo. O quarto hábito transformador que destrói completamente o ego da carne e desperta o espírito para a glória de Deus é a adoração genuína e sacrificial.
Eu imploro que você preste atenção nisso, porque a igreja moderna barateou terrivelmente o conceito de adoração. Eu não estou falando de cantar 3 músicas lentas no domingo de manhã, com as luzes apagadas. Eu não estou falando de levantar as mãos mecanicamente porque a pessoa ao seu lado está fazendo isso. Eu não estou falando de um sentimento emocional fabricado por uma melodia bonita. Eu estou falando de um estilo de vida de rendição absoluta. Estou falando de uma vida onde cada ato, cada palavra proferida, cada pensamento oculto e cada centavo gasto é oferecido a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, nos faz uma convocação que exige a nossa vida inteira. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O seu corpo inteiro, as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua pureza sexual, a sua vida inteira colocada sobre o altar, não apenas uma hora conveniente por semana. Isso é a adoração verdadeira que faz o inferno recuar. O grande problema de um sacrifício vivo é que ele tem a tendência constante de tentar rastejar para fora do altar quando o fogo começa a queimar. Mas a adoração genuína o amarra às pontas do altar do Calvário. A sua carne é idólatra por natureza. A carne adora a si mesma. A carne busca desesperadamente a glória própria, o aplauso dos homens, o reconhecimento humano, o conforto egoísta e a satisfação pessoal acima de tudo. Mas o seu espírito, recriado à imagem de Cristo, foi feito para adorar única e exclusivamente ao Deus Criador. E quando você desenvolve o hábito implacável de adoração genuína, você está constantemente, momento a momento, redirecionando o foco do universo de si mesmo para Cristo. Você está declarando aos céus: não se trata de mim, não se trata dos meus sonhos, não se trata dos meus desejos. Trata-se de ti, Senhor. Jesus encontrou uma mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Uma mulher quebrada, rejeitada, que havia passado por 5 maridos e vivia em imoralidade. E para aquela mulher desprezada, Jesus revelou um dos maiores segredos do universo. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24, ele disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pare e pense na imensidão desta afirmação. O Deus que criou bilhões de galáxias não está procurando pessoas que apenas cumpram obrigações religiosas frias. Ele não está impressionado com a arquitetura das nossas catedrais. Ele está ativamente procurando, sondando a terra, buscando corações que se derramam diante dele em espírito e em verdade. Adoração em espírito significa que a sua adoração não é um ritual externo, vazio e carnal. Ela brota do lugar mais profundo e íntimo do seu ser, movida pelo Espírito Santo. Adoração em verdade significa que ela é alicerçada na palavra revelada de Deus. Não é uma adoração fingida. Não é uma performance de palco. Não é baseada em quem você acha que Deus é, mas em quem ele declarou ser nas Escrituras. É uma adoração sem máscaras, sem hipocrisia, onde você se apresenta diante do trono da graça exatamente como você é, lavado pelo sangue do Cordeiro. E quando você adora a Deus de forma genuína e sacrificial, algo de um poder indescritível acontece no reino espiritual. As fortalezas demoníacas desabam. As cadeias de depressão e vício se rompem. As prisões da mente se abrem de par em par. Olhe para o relato impressionante de Atos, capítulo 16. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos pregando o evangelho da salvação. Eles foram falsamente acusados, arrastados para a praça pública, espancados implacavelmente com varas até que as suas costas fossem transformadas em uma massa de carne ensanguentada. Depois, foram jogados no calabouço mais profundo, escuro e imundo da prisão, e tiveram os seus pés presos no tronco de madeira. Era meia-noite. Escuridão total, frio intenso, ratos ao redor. Uma dor física excruciante e alucinante. Injustiça total. Eles tinham todos os motivos humanos e carnais para reclamar, para murmurar, para questionar a bondade de Deus e dizer: Senhor, nós estávamos fazendo a tua obra, por que o Senhor permitiu isso? Mas o que eles fizeram? O versículo 25 nos dá uma visão do que é a verdadeira fé. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles adoraram no meio do abismo da dor.
Eles adoraram quando as circunstâncias gritavam que Deus os havia abandonado. Eles adoraram quando não fazia o menor sentido lógico adorar. Por quê? Porque a verdadeira adoração não depende do que está acontecendo ao seu redor. Ela depende unicamente de quem Deus é no seu trono eterno. A adoração deles foi um sacrifício de louvor que subiu como um incenso suave às narinas de Deus. E o que aconteceu em seguida? O céu respondeu com fúria e poder. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram instantaneamente, e as correntes que prendiam todos os prisioneiros caíram por terra. A adoração sacrificial de 2 homens feridos liberou um poder sobrenatural que abalou as estruturas do governo romano e resultou na salvação do carcereiro e de toda a sua família. A sua adoração sacrificial na noite escura da sua alma tem o poder de libertar não apenas você, mas todos aqueles que estão presos ao seu redor. Adoração sacrificial significa escolher louvar a Deus quando seu coração está partido em 1000 pedaços. Significa declarar a bondade inesgotável do Senhor quando você acabou de receber um diagnóstico médico terrível. Significa levantar as mãos em reverência quando você perdeu o emprego e não sabe como vai alimentar a sua família. É muito fácil, é conveniente e é barato adorar a Deus quando a conta bancária está cheia, quando a saúde está perfeita e quando o sol está brilhando. Qualquer pagão pode fazer isso, mas adorar a Deus no vale da sombra da morte, adorar a Deus na adversidade mais cruel, isso é o sacrifício que atrai o olhar do Todo-Poderoso e faz os anjos prenderem a respiração. Olhe para o patriarca Jó, um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Em um único dia, em uma sucessão de tragédias orquestradas pelo próprio Satanás, Jó perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu as suas ovelhas, os seus camelos, os seus servos e a sua riqueza. E o mais devastador, um vento forte derrubou a casa onde estavam os seus 10 filhos, e todos eles morreram esmagados. O coração de Jó foi rasgado por uma dor que nenhum de nós consegue imaginar. Ele foi reduzido a sentar-se sobre um monte de cinzas, com o corpo coberto de tumores malignos da planta do pé ao alto da cabeça, raspando as suas feridas purulentas com um caco de telha. A sua própria esposa, em desespero, disse-lhe para amaldiçoar a Deus e morrer. E o que Jó fez no fundo do poço da existência humana? O capítulo 1, versículos 20 e 21, registra a maior declaração de adoração da antiguidade. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que adoração majestosa, que rendição incondicional, que fé que humilha o próprio Satanás. E o texto sagrado acrescenta com triunfo: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A adoração de Jó no meio da tragédia mais negra foi uma declaração pública ao universo de sua confiança absoluta e inabalável na soberania de Deus. Ele não entendeu por que aquele sofrimento atroz estava acontecendo. Ele não tinha a resposta para a sua dor. Mas ele escolheu adorar o caráter de Deus mesmo quando não conseguia ver a mão de Deus. E essa adoração violenta contra a carne protegeu o coração de Jó do veneno mortal da amargura, do ressentimento e da rebelião diabólica. Quando você escolhe adorar a Deus regularmente na dor, você está treinando o seu coração para responder corretamente às provações que inevitavelmente virão sobre a sua vida. Você está construindo uma fortaleza espiritual indestrutível que não será varrida quando as tempestades e os furacões baterem contra a sua casa. Porque a adoração, meu amigo, não é sobre como você se sente no momento. É sobre declarar a verdade imutável de quem o Senhor é, do princípio ao fim. O rei Davi foi um dos maiores adoradores que já pisou nesta terra. Quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, ele não se portou com uma dignidade real, fria e calculista. A Bíblia diz que Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças, vestido apenas com um estofado de linho, celebrando com júbilo e som de trombeta. Ele não se importou com a sua reputação. Ele não se importou com o que a elite religiosa pensaria dele. A sua própria esposa, Mical, olhou pela janela e o desprezou no seu coração, acusando-o de se humilhar diante das servas. Mas Davi olhou para ela e respondeu com o fogo do Espírito: perante o Senhor que me escolheu, perante ele me alegrarei. E ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Por quê? Porque a adoração de Davi não era um espetáculo para agradar a audiência humana. Era uma oferta pura para honrar o Deus que o tirou do aprisco das ovelhas e o colocou no trono de Israel.
E por causa dessa paixão devoradora, Deus olhou para ele e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Os salmos estão repletos da adoração crua, honesta e apaixonada de Davi. Leia o Salmo 103. Davi está ali, conversando consigo mesmo, dando uma ordem direta à sua própria alma, que talvez estivesse abatida. Você já se perguntou, na quietude da sua alma, porque quanto mais você se aproxima do Deus Todo-Poderoso, mais distantes as pessoas parecem ficar de você? Talvez você esteja me ouvindo agora e o seu coração esteja pesado, esmagado, sob o peso de um isolamento que você não buscou. Quando você dobra os seus joelhos em quebrantamento, quando você clama por misericórdia e decide servir ao Senhor Jesus Cristo com integridade absoluta, de repente surgem vozes que o criticam, olhares que o julgam impiedosamente, portas que se fecham sem qualquer explicação humana. Eu quero lhe dizer com toda a autoridade da palavra de Deus, isso não é uma coincidência. Isso não é uma paranoia da sua mente. Este é um princípio espiritual tão antigo quanto a própria Bíblia, o mistério que revela a divisão eterna entre o céu e o inferno. A Bíblia nos ensina que a unção que repousa sobre a sua vida, a marca do Espírito Santo selada em sua alma, incomoda profundamente o reino das trevas. Há uma guerra cósmica invisível acontecendo ao seu redor neste exato momento. E a sua rendição a Deus perturba aqueles que escolheram viver na mediocridade espiritual, aqueles que rejeitaram o chamado ao arrependimento. Quando Deus Criador coloca a sua mão poderosa sobre uma vida, quando Ele derrama o seu óleo santo e separa alguém para um propósito eterno, algo drástico muda no ambiente espiritual. Não é algo que os olhos naturais possam ver, mas o espírito humano sente. A luz gloriosa de Cristo começa a brilhar através de você em lugares onde antes havia apenas escuridão e morte. A verdade inegável do Evangelho começa a ecoar onde antes reinava a mentira e o engano. Mas ouça-me bem, essa luz, essa verdade absoluta não será bem-vinda por todos. A Bíblia nos diz em João capítulo 3, versículo 19, e estas são as palavras do próprio Senhor Jesus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você entende a gravidade do que o Filho de Deus está declarando? Quando você carrega a unção do Espírito Santo, quando você vive em verdadeira santidade, você se torna uma luz viva caminhando em um mundo que jaz no maligno. E a luz tem uma função primária, ela expõe. A luz revela a sujeira. A luz incomoda os olhos daqueles que estão acostumados com a escuridão. Aqueles que preferem viver escondidos nas sombras de seus pecados secretos, agarrados às suas máscaras de hipocrisia, abraçados a uma religiosidade vazia e morta, eles não odeiam você como ser humano. Não se engane. Eles odeiam a presença do Deus vivo que emana da sua vida. Eles odeiam o padrão de pureza que a sua conduta diária estabelece. Eles odeiam o espelho que você representa. Pois quando olham para a sua consagração, eles são forçados a enxergar a própria rebelião e o terrível juízo que os aguarda se não houver arrependimento. Pense comigo na história de José. A Bíblia nos conta sobre esse jovem íntegro, um rapaz cujo coração estava em profunda sintonia com o Criador. José era um sonhador, mas não de ambições terrenas. Ele recebia revelações diretas do trono de Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 37, nos revela algo assustador sobre a natureza humana corrompida pelo pecado. A Escritura diz: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Preste atenção nisto. José não fez absolutamente nada de errado contra eles. Ele não os provocou com malícia. Ele simplesmente caminhava sob o favor imerecido de Deus. Ele carregava sonhos proféticos em seu peito, vivia com uma integridade que contrastava com a corrupção ao seu redor, e isso foi o suficiente para atrair o ódio mortal de seu próprio sangue. Eles não conseguiam sequer sustentar uma conversa pacífica com ele. A simples presença de José era um sermão silencioso que os confrontava dia e noite com suas próprias falhas, com suas próprias escolhas pecaminosas e medíocres. E qual foi a resposta daquele coração humano sem regeneração? Eles planejaram derramar sangue inocente. Jogaram o próprio irmão em uma cisterna escura e fria. Venderam-no como um escravo para uma caravana de ismaelitas. E então, com as mãos manchadas pela mentira, enganaram o próprio pai durante anos a fio. Por que tanta crueldade?
porque eles não suportavam a unção que repousava sobre aquele rapaz. Eles não toleravam ver a mão de Deus operando graciosamente na vida de José, enquanto suas próprias vidas permaneciam áridas, vazias de qualquer propósito divino. Meus amigos, a inveja é um veneno letal que nasce da comparação carnal. O ódio no coração dos irmãos de José floresceu da consciência sombria de que eles nunca seriam como ele, simplesmente porque não estavam dispostos a pagar o preço do quebrantamento e da intimidade com Deus. Essa mesma dinâmica espiritual, essa mesma tragédia do coração humano não regenerado, se repete página após página nas Sagradas Escrituras. Olhe para Davi. Um jovem pastor de ovelhas, esquecido pelos homens nos campos de Belém, mas escolhido e ungido pelo profeta Samuel sob as ordens diretas do Todo-Poderoso. Davi teve que fugir do rei Saul e viver como um caçado no deserto durante anos de sua juventude. Saul, o homem que havia perdido a presença de Deus por sua desobediência e arrogância, não tinha um único motivo racional para perseguir Davi. O rapaz havia sido um servo de lealdade inquestionável. Ele havia demonstrado uma coragem que faltou a todo o exército de Israel quando desceu ao vale para enfrentar o gigante Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Davi havia servido no palácio real com integridade e submissão. Mas o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, expõe a raiz maligna do problema. A Bíblia diz: Então Saul se indignou muito, e esta palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E daquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. O que realmente perturbava a alma sombria de Saul era a unção sobre Davi. Era o favor inegável de Deus. Era o sucesso espiritual e natural que acompanhava cada passo daquele jovem pastor. Saul olhava para Davi e via um reflexo agonizante de tudo o que ele mesmo havia perdido por causa de sua rebelião contra a palavra de Deus. Cada vitória que Davi conquistava soava como um sino fúnebre, um lembrete doloroso do fracasso espiritual e do juízo que pairava sobre a casa de Saul. E em vez de cair de joelhos, rasgar suas vestes, clamar por misericórdia e buscar a Deus em verdadeiro arrependimento, Saul escolheu o caminho largo da destruição. Ele escolheu a inveja assassina. Ele desperdiçou os anos de sua vida perseguindo um homem inocente, enquanto seu próprio reino desmoronava sob o peso do pecado. Você precisa compreender esta verdade espiritual profunda nesta hora. Pessoas que estão espiritualmente vazias, que nunca experimentaram o poder transformador da cruz de Cristo, não têm a capacidade de celebrar o que o Espírito Santo está fazendo em você. Elas não possuem a estrutura emocional nem a vida espiritual necessária para se alegrar com as suas bênçãos, com o seu crescimento, com a sua fome e sede de justiça. O livro de Provérbios, no capítulo 27, declara com uma precisão cirúrgica: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja, meus irmãos, é muito mais destrutiva do que a própria ira. É um verme silencioso que corrói a alma por dentro, uma praga que transforma pessoas comuns, até mesmo amigos e familiares, em inimigos declarados da obra de Deus em sua vida. E aqui está algo que você precisa ouvir do Espírito Santo hoje. O isolamento que você está sentindo agora, essa solidão que aperta o seu peito nas madrugadas, não é uma punição divina. É a proteção soberana de Deus. O Senhor está afastando de você, com sua mão de misericórdia e discernimento, aqueles que não têm condições de caminhar no nível de consagração para onde Ele está levando você. Deus está limpando o terreno. Ele está criando espaço no seu coração e na sua vida para as conexões certas, para pessoas de fé, para homens e mulheres que vão somar ao propósito eterno que Ele traçou para você e não subtrair a sua força espiritual. Quando você se sentir sozinho nesta jornada estreita e espinhosa da fé, eu imploro que você se lembre dos grandes homens de Deus. Lembre-se de Elias, o profeta de fogo, que também sentiu o peso esmagador da solidão e desejou a morte debaixo de um zimbro. Lembre-se de Jeremias, o profeta chorão, que derramou rios de lágrimas na mais profunda solidão, rejeitado por sua própria nação. Lembre-se do apóstolo Paulo, que derramou sua vida como oferta e no fim de seus dias escreveu que quase todos o haviam abandonado. Mas é exatamente nessa solidão estratégica, nesse silêncio ensurdecedor do deserto, que a voz de Deus soa com a clareza de um trovão. É no deserto árido, longe do aplauso dos homens e das vozes confusas do mundo, que Moisés ouviu a voz do grande Eu Sou ecoando da sarça ardente.
É na escuridão úmida da caverna, escondido da fúria assassina de Jezabel, que Elias encontrou o Deus Todo-Poderoso no cício manso e suave. É na masmorra fria de uma prisão romana, isolado, esquecido pelos homens e acorrentado, que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever as epístolas mais profundas e poderosas que sustentam a teologia da igreja cristã até os dias de hoje. O seu isolamento, meu amigo, minha amiga, não é um acidente geográfico ou social. É um design divino. É a escola do Espírito. Deus está preparando a sua alma para carregar um peso de glória e um nível de intimidade com Ele que a presença das multidões fúteis apenas atrapalharia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, expressa o clamor de uma alma totalmente rendida, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo tinha um discernimento espiritual que nos falta muitas vezes hoje. Ele entendia que conhecer a Jesus Cristo em sua plenitude envolvia inevitavelmente compartilhar não apenas da sua glória vindoura, mas também das suas aflições presentes. Olhe para a cruz. Olhe para o Salvador. Jesus Cristo foi o homem mais ungido, mais puro, mais santo que já caminhou sobre a face desta terra corrompida. E por causa dessa mesma pureza divina, ele foi o mais rejeitado, o mais odiado, o mais isolado de todos os homens. O profeta Isaías, no capítulo 53, contemplando o sacrifício do Calvário séculos antes de acontecer, profetizou sobre o Cordeiro de Deus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Se o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis, experimentou a dor aguda da rejeição, a traição e o escárnio por causa da unção celestial que repousava sobre ele, por que eu e você esperaríamos receber um tratamento diferente deste mundo caído? O próprio Mestre nos advertiu que o discípulo não é maior que o seu Senhor. Se o mundo que jaz nas trevas odiou a luz do mundo, ele certamente odiará o reflexo dessa luz em você. E deixe-me ser claro, eles não repudiam você porque você seja uma pessoa desagradável. Eles repudiam você porque a sua vida transformada pelo sangue do Cordeiro reflete a santidade daquele que o mundo crucificou. A sua vida ungida, a sua busca por retidão é uma ameaça constante aos sistemas corruptos desta era, às religiões vazias de poder e aos compromissos mundanos que a grande maioria aceita como normais. Há um princípio espiritual imutável operando nos bastidores da existência humana, um padrão invisível que poucos têm a coragem de compreender ou aceitar. É a lei da oposição espiritual. Escute com atenção. Quanto maior for a unção de Deus sobre a sua vida, maior será a oposição do inferno contra você. Quanto mais profundo for o chamado do Senhor para o seu ministério, para a sua família, para a sua vocação, mais intensa, furiosa e implacável será a resistência que você terá que enfrentar. Eu não estou compartilhando com você uma teoria teológica abstrata nascida em salas de aula. Eu estou declarando uma realidade espiritual que foi testada no fogo, comprovada com sangue e lágrimas na vida de cada gigante da fé que ousou caminhar com Deus nesta terra. A unção autêntica do Espírito Santo nunca, em hipótese alguma, passa despercebida. Ela não busca se acomodar. Ela perturba o pecado. Ela desafia a mornidão. Ela confronta a mentira. Ela transforma radicalmente tudo o que ousa se colocar ao seu redor. Pense em Moisés novamente. Um homem chamado pelo próprio Deus para confrontar o império mais poderoso da época e libertar uma nação inteira da escravidão brutal. Mas antes de levantar o seu cajado e liderar o êxodo, antes de ver o Mar Vermelho se abrir, ele foi levado ao silêncio. Ele passou 40 longos anos no deserto implacável, sendo moldado, sendo quebrado, tendo seu orgulho triturado até virar pó. Deus estava preparando um vaso. E quando ele finalmente retornou ao Egito, não mais como um príncipe orgulhoso, mas como um servo humilde com a vara de Deus na mão e a unção divina sobre sua cabeça, ele não foi recebido com aplausos e festas. Ele encontrou zombaria. Ele encontrou corações endurecidos. Até mesmo seu próprio povo, os israelitas que ele veio salvar, duvidou dele e se voltou contra ele. O livro de Êxodo, no capítulo 5, registra a amargura e a cegueira espiritual dos hebreus contra o homem que Deus enviou para libertá-los. Eles olharam para Moisés e disseram com ódio: "O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso odor repulsivo diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar." Pense na dor que atravessou o coração de Moisés naquele instante. As mesmas pessoas, os mesmos irmãos que ele viera arrancar das correntes da escravidão, o culpavam amargamente quando as circunstâncias pareceram piorar temporariamente.
Eles não tinham os olhos da fé para ver a majestosa estratégia de Deus. Eles não compreendiam o doloroso processo de libertação. Eles só conseguiam enxergar o desconforto imediato, a cota extra de tijolos, a dor do momento. E esta, meus amigos, é uma verdade dura que você precisa engolir se quiser servir a Cristo. Mesmo aqueles que você está amando profundamente, mesmo as pessoas que você está tentando ajudar com toda a sua força, podem se voltar contra você com pedras nas mãos quando a sua obediência a Deus gerar desconforto nas vidas delas. A unção verdadeira não incomoda apenas os demônios e os inimigos externos. Ela frequentemente expõe e irrita aqueles que estão sentados ao seu lado, aqueles que estão próximos de você, mas que não estão dispostos a pagar o preço do arrependimento e da transformação. O profeta Jeremias experimentou essa agonia de forma brutal, e o seu testemunho clama a nós através dos séculos. Chamado pelo Senhor ainda na flor da juventude para ser uma voz profética às nações, ele recebeu dos céus uma mensagem pesada, uma mensagem de juízo e arrependimento que absolutamente ninguém queria ouvir. Jeremias pregou a verdade inegociável de Deus, em uma época em que o povo e os sacerdotes preferiam abraçar mentiras confortáveis. Ele denunciou o pecado com lágrimas nos olhos quando toda a sociedade de Judá estava ocupada celebrando uma religiosidade superficial e hipócrita. E qual foi o resultado da sua fidelidade absoluta a Deus? O capítulo 20 do livro de Jeremias expõe as entranhas da sua angústia espiritual. Ele clama a Deus em desespero: "Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor em opróbrio e em ludíbrio todo dia." Jeremias não estava brincando de ser profeta. Ele pagou com a própria carne. Ele foi jogado no fundo de uma cisterna lamacenta para morrer de fome. Ele foi espancado sem misericórdia. Foi preso com correntes. Foi ridicularizado em praça pública. Seus próprios vizinhos, os homens da sua cidade natal de Anatote, conspiraram em segredo para tirar a sua vida. E por quê? Qual foi o seu grande crime? O seu único crime foi carregar a palavra pura e ardente do Deus vivo no meio de uma geração perversa e adúltera. Uma geração que aplaudia profetas mentirosos que declaravam paz, paz, quando a ira de Deus estava prestes a ser derramada. A unção profética e o compromisso inegociável com a verdade isolaram Jeremias completamente do convívio humano normal. Em sua profunda aflição, ele chorou amargamente. Ele questionou os propósitos de Deus. Ele chegou ao ponto extremo de amaldiçoar o dia em que nasceu. Mas preste muita atenção nisto. Ele nunca abandonou o chamado. Ele não se rendeu. E aqui está a questão crucial que o Espírito de Deus quer que você entenda hoje. A reação irada das pessoas à unção que está sobre você revela infinitamente mais sobre a condição espiritual delas do que sobre você. Quando alguém não suporta ouvir a sua adoração genuína e apaixonada a Deus, quando a sua oração os incomoda, isso não significa que você é fanático. Isso expõe a frieza cadavérica do espírito dessa pessoa. Quando eles criticam a sua consagração, quando zombam da sua pureza, eles estão apenas revelando a própria falta de compromisso e a ausência do temor do Senhor. Quando eles riem da sua fé inabalável, eles estão demonstrando a incredulidade cega que domina e acorrenta os seus próprios corações. É por isso que o Senhor Jesus nos adverte com palavras severas no Evangelho de Mateus, capítulo 7. "Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem." Esta é uma ordem de Cristo. Isso significa que há coisas sagradas, preciosidades espirituais que Deus depositou na sua vida, que jamais devem ser compartilhadas com corações profanos. Há revelações gloriosas que o Espírito Santo sussurra no seu ouvido que precisam permanecer no lugar secreto da sua comunhão. Há sonhos celestiais e visões do trono que devem ser guardados a 7 chaves no fundo do seu coração, com o mesmo temor e tremor com que a Virgem Maria guardava as coisas sobre o menino Jesus. E por que o Senhor nos ordena isso? Porque nem todos possuem o discernimento ou a maturidade espiritual para honrar aquilo que é santo. O mundo carnal pisoteará as suas revelações mais profundas na lama da incredulidade, e não satisfeitos com isso, eles se voltarão contra você com uma violência verbal, emocional e, às vezes, física, que você não poderá compreender. O jovem José teve que aprender essa mesma lição da maneira mais dura e dolorosa possível. Na inocência da sua juventude,
Ele cometeu o erro de compartilhar as pérolas dos seus sonhos proféticos com irmãos que tinham corações endurecidos, e isso apenas serviu para multiplicar o ódio diabólico que eles já nutriam. Gênesis 37 nos diz: Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. A inocência de José o fez expor o sagrado diante de quem não tinha temor. Mas o nosso Deus é tão grande, tão soberano, que ele usou até mesmo a imaturidade de José, até mesmo aquele terrível erro de julgamento, para colocar em movimento o cumprimento do seu propósito eterno para a salvação de Israel. A verdade libertadora que você precisa abraçar aos pés da cruz hoje é esta: você não precisa da aprovação de todos os homens. Você não precisa que as multidões aplaudam ou sequer compreendam o peso do seu chamado. Você não tem a obrigação de dar explicações para cada pessoa carnal sobre por que você dobra os joelhos para orar durante horas, por que você jejua e aflige a sua alma, por que você busca a face de Deus com um desespero e uma intensidade que o mundo considera loucura. O apóstolo Paulo instrui o jovem Timóteo na sua segunda carta. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ouça a voz de Deus. A sua aprovação deve vir única e exclusivamente do trono da graça, não dos tribunais dos homens. Quando você decide viver debaixo do olhar de Deus e buscar... Quando a sua identidade está inabalavelmente ancorada no sangue derramado de Jesus Cristo, as opiniões alheias, os sussurros e as fofocas se tornam apenas um ruído de fundo insignificante diante da voz do seu mestre. A carta aos Gálatas, no capítulo 1, nos confronta com uma das perguntas mais penetrantes de toda a Bíblia. Paulo pergunta: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você não pode servir a dois senhores. Paulo entendeu, através de açoites e prisões, que ser um servo autêntico de Jesus Cristo significa, de forma absolutamente inevitável, desagradar e ofender o mundo. E é essa escolha definitiva, esse momento de rendição total no altar, que vai determinar o curso de toda a sua jornada espiritual rumo à eternidade. Você tem o livre-arbítrio. Você pode passar a vida inteira tentando agradar a todo mundo. Você pode tentar diluir a mensagem do Evangelho para não ofender os pecadores. Você pode comprometer a sua consagração, esconder a sua unção debaixo da cama para se encaixar nos moldes de uma sociedade corrompida, mas eu lhe aviso com lágrimas nos olhos: isso custará a sua alma e o seu destino em Deus. Ou, por outro lado, você pode se ajoelhar e aceitar que a unção autêntica do Espírito sempre gerará divisão. Ela sempre atrairá a fúria do inferno. Ela sempre exporá o que está podre e oculto nos corações. E sabendo disso, você escolherá permanecer fiel ao seu Senhor. Custe o que custar, doa a quem doer. Daniel, o grande profeta e estadista na Babilônia, fez exatamente essa escolha de vida ou morte quando o rei assinou um decreto proibindo a oração a qualquer outro deus. Daniel não tentou negociar com o pecado. Ele não buscou uma solução intermediária, uma religião de meio termo. Ele não fechou as cortinas para orar em segredo e evitar o confronto. O livro de Daniel, capítulo 6, registra a coragem de um homem cheio do Espírito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele manteve as suas janelas escancaradas para os céus. Ele orou ao Deus de Israel como sempre fez, sem recuar 1 milímetro de sua devoção. E por causa dessa fidelidade inegociável, ele foi arrastado e jogado na cova dos leões famintos. Mas preste atenção no que acontece no reino espiritual quando um homem ou uma mulher de Deus se recusa a comprometer a sua unção. O Deus Todo-Poderoso desce do céu e fecha a boca dos leões. O mesmo Deus soberano que, em sua insondável sabedoria, permitiu que Daniel fosse lançado naquela cova escura e aterrorizante, foi o exato mesmo Deus que desceu com ele e o protegeu lá dentro. A mesma unção radiante que atraiu a inveja venenosa e o ódio mortal dos governadores da Babilônia foi a mesma unção que invocou o livramento sobrenatural dos anjos do Senhor.
E quando o sol nasceu, Daniel foi tirado da cova ileso, exaltado diante de todo o império, enquanto seus inimigos covardes foram lançados na mesma cova e devorados pelas bestas antes mesmo de tocarem o chão. Você está começando a entender o princípio divino? A unção que atrai a perseguição é a mesma que atrai a proteção inabalável de Deus. O favor celestial que gera a inveja dos homens é o mesmo que gera o livramento miraculoso. O chamado santo, que causa o seu isolamento doloroso na terra, é o mesmo que cria uma intimidade profunda, doce e eterna com o Criador do universo. Você não está sozinho porque é um fracasso ou porque foi rejeitado por não ter valor. Você está sozinho porque foi escolhido, separado a dedo pelo Rei dos Reis para uma obra que requer absoluta santidade e separação do mundo. Existe uma dimensão espiritual terrível e majestosa que precisa ser compreendida pela igreja de hoje. A unção do Espírito Santo não é apenas uma bênção para fazer você se sentir bem no culto de domingo, é uma responsabilidade de vida ou morte. Não é apenas um privilégio glorioso, é um alvo pintado nas suas costas para o reino das trevas. Quando Deus derrama o seu óleo sobre você, Ele não está apenas honrando o seu nome, Ele está marcando você a fogo para uma missão específica na terra. E toda missão divina que carrega o selo do céu enfrentará, sem sombra de dúvida, a resistência demoníaca mais feroz que você possa imaginar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, rasga o véu do mundo invisível e nos adverte com urgência. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos em uma guerra, e não é uma guerra de outros seres humanos. As pessoas que hoje demonstram ódio gratuito por você, aqueles que o caluniam e o perseguem no seu trabalho, na sua família ou até mesmo dentro da igreja, são apenas instrumentos cegos, marionetes nas mãos do inimigo. Por trás daquelas palavras cruéis, por trás daquelas ações injustas, opera uma força espiritual maligna, antiga e astuta, que reconhece o brilho da unção de Cristo sobre a sua vida e está desesperadamente determinada a neutralizar a sua voz antes que você cause mais danos ao reino do inferno. Satanás, o acusador dos irmãos, não perde o seu tempo atacando crentes mornos. Ele não gasta a sua munição com cristãos acomodados, mundanos, que vivem com um pé na igreja e outro no pecado, crentes que não causam impacto algum no reino espiritual. O diabo concentra toda a sua artilharia pesada, todos os seus esforços e demônios contra aqueles homens e mulheres que representam uma ameaça real, viva e perigosa ao seu domínio de trevas. Se você está sendo atacado intensamente nesta noite, se parece que o inferno inteiro se levantou contra a sua casa e a sua mente, levante a sua cabeça e dê glória a Deus. Isso é a confirmação absoluta de que há algo de imenso valor celestial dentro de você que o inimigo está aterrorizado e quer destruir a qualquer custo. Olhe para a vida do apóstolo Paulo. Nenhum outro homem na história da igreja primitiva foi tão violentamente perseguido quanto ele. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele lista um catálogo de sofrimentos que faria qualquer homem comum desistir da fé. Ele fala de açoites cruéis que rasgaram as suas costas, de prisões em masmorras imundas, de naufrágios aterrorizantes no mar revolto, de perigos de toda sorte entre falsos irmãos, de fome cortante, de frio congelante e de um cansaço extremo que beirava a morte. E a pergunta que clama aos céus é: por que tanta oposição contra um único homem? A resposta é simples e profunda. Porque Paulo carregava dentro de si uma unção apostólica de tal magnitude que fazia o inferno tremer. Cada cidade pagã que ele visitava era virada de cabeça para baixo pelo poder do evangelho. Multidões de idólatras caíam de joelhos em arrependimento e se convertiam ao Cristo vivo. Igrejas poderosas eram plantadas no coração do Império Romano. O reino das trevas recuava em pânico onde quer que a sombra de Paulo chegasse. Por isso, na mente de Satanás, aquele homem precisava ser detido, silenciado e destruído a todo e qualquer custo. Mas eu quero que você perceba algo crucial para a sua própria sobrevivência espiritual. Paulo nunca, em nenhum momento, interpretou a perseguição, as pedradas ou as correntes como um sinal de que ele estava fora da vontade de Deus ou no caminho errado. Muito pelo contrário. Em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele declara com uma convicção inabalável: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A perseguição não é um sinal do abandono de Deus.
É a confirmação gloriosa de que você está vivendo uma vida de piedade que ofende o mundo. O ódio que você recebe é a evidência irrefutável de que a sua luz está brilhando forte demais para ser ignorada pelas trevas. O isolamento que corta o seu coração é a prova viva de que você se recusou a se conformar com o padrão pecaminoso e podre deste mundo. Quando o Espírito Santo abre os seus olhos e você finalmente entende essa verdade espiritual, a sua perspectiva muda completamente. A sua mente é renovada. Você para de olhar para o céu com lágrimas de autocomiseração, perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? E você começa a se levantar como um soldado da cruz, declarando com fé: isso está acontecendo porque há um propósito eterno pulsando dentro de mim. Você para de lamentar a sua solidão e começa a se prostrar em adoração, aproveitando a intimidade exclusiva com o Deus Todo-Poderoso que esse isolamento proporciona. Você para de desperdiçar o seu fôlego tentando se explicar para pessoas carnais que nunca vão entender a linguagem do Espírito e começa a investir toda a sua energia, cada gota do seu suor, naquilo que Deus o chamou e o capacitou para fazer. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ensinou esse princípio revolucionário em Mateus, capítulo 5. Ele olhou para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ouça as palavras do Filho de Deus. Ele não disse para você tolerar a perseguição com tristeza. Ele disse para você se alegrar. Ele disse para você exultar, saltar de alegria no seu espírito quando os homens mentirem e espalharem calúnia sobre o seu nome por causa do Evangelho. E por que você deveria se alegrar no meio da dor? Porque a perseguição coloca você exatamente na mesma categoria sagrada dos grandes profetas de Deus. Significa que a sua vida está causando impacto. Significa que você está fazendo algo tão certo, tão alinhado com o coração de Deus, que o inferno precisou reagir. Pense por um momento na mulher que sofria com o fluxo de sangue. A Bíblia nos conta que por 12 longos e agonizantes anos ela foi isolada. Ela foi rejeitada pela sua família, evitada pelos seus vizinhos, considerada cerimonialmente impura e amaldiçoada pela religião da sua época. Ninguém podia tocá-la sem se tornar imundo. Ninguém queria estar perto dela. Ela era o retrato vivo da solidão e do desespero humano, tendo gasto tudo o que possuía com médicos apenas para piorar. Mas quando Jesus de Nazaré passou pela sua cidade, quando a esperança encarnada caminhou pelas ruas empoeiradas, ela não permitiu que uma década de isolamento social e amargura a impedisse de buscar a sua cura. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, revela o pensamento desesperado que queimava em sua alma, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluia. Ela não se importou com as regras dos homens. Ela rompeu todas as barreiras religiosas, desafiou o estigma social, arrastou-se pelo chão no meio da multidão que a esmagava, estendeu a sua mão trêmula, tocou na orla do manto do Salvador e foi curada instantaneamente pelo poder de Deus. O que diferenciou aquela mulher rejeitada de toda a multidão que apertava Jesus? Foi uma fé desesperada. Uma fé violenta que nasceu no ventre escuro de um isolamento prolongado. Anos de rejeição implacável a forçaram a arrancar a sua confiança dos homens e a depositá-la unicamente em Deus. Quando todos os recursos humanos falharam miseravelmente, quando todos os relacionamentos se esgotaram e a abandonaram, quando toda a esperança natural morreu e apodreceu, ela juntou os cacos da sua existência e depositou tudo aos pés de Jesus. E sabe o que o mestre fez? Ele parou no meio da multidão, olhou nos olhos daquela mulher marginalizada e a chamou de filha. É o único registro em todos os evangelhos onde Jesus usa esse termo de profunda intimidade e afeto para com uma mulher. O isolamento brutal que a fez chorar por 12 anos foi exatamente o instrumento que preparou o encontro mais transformador e importante de toda a sua vida. Talvez você esteja exatamente nesse lugar escuro e solitário agora. Talvez você esteja carregando o peso de anos de rejeição. Relacionamentos que se romperam de forma dolorosa e inexplicável. Portas de emprego e ministério que foram batidas violentamente na sua cara. Sonhos preciosos que foram adiados por tanto tempo que o seu coração adoeceu. E você se ajoelha na calada da noite e pergunta a Deus, com a voz embargada pelas lágrimas: Senhor, quanto tempo mais eu consigo suportar essa pressão? Até quando, ó Deus?
Mas eu pergunto a você, em nome do Senhor, e se Deus estiver usando essa exata pressão, essa fornalha de aflição, para despertar dentro do seu espírito uma fé inabalável que você jamais, em tempo algum, teria desenvolvido na companhia confortável e superficial das multidões? E se esse isolamento que tanto lhe dói for, na verdade, a sala de cirurgia do grande médico, o lugar sagrado onde o Espírito Santo está operando o seu coração com o bisturi da verdade, removendo da sua alma toda a idolatria, toda a dependência da aprovação humana, todo o desejo carnal de ser aplaudido pelos homens? O profeta Isaías, no capítulo 50, expressa uma determinação feroz que só pode ser forjada no fogo da provação. Ele declara: porque o Senhor Jeová me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Ouça a autoridade deste homem de Deus. O profeta desenvolveu uma firmeza tão inabalável que ele diz ter colocado seu rosto como uma pedra, como um seixo duro. Ele não recuaria. Ele não se curvaria diante da oposição. E por quê? Porque, na fornalha da solidão, ele adquiriu a certeza absoluta de que o Deus de Israel estava com ele, mesmo quando o mundo inteiro conspirava contra ele. Essa é a mentalidade que você precisa cultivar desesperadamente a partir de hoje. Você precisa abandonar essa postura de vítima, essa atitude derrotista que se lamenta constantemente pelas esquinas da vida, esperando que alguém sinta pena de você. Você foi lavado pelo sangue de Cristo. Você precisa assumir a atitude de um guerreiro espiritual que se levanta no meio da tempestade, olha nos olhos do inimigo e reconhece a verdade eterna proclamada em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Isso não é um versículo bonitinho para você bordar em um quadro e pendurar na parede da sua sala. Isso é um grito de guerra. É uma declaração de guerra espiritual. É a afirmação inegociável de que com o Deus Todo-Poderoso ao seu lado, todos os exércitos do inferno, todos os demônios das trevas, todos os homens perversos da terra podem se levantar em fúria contra a sua vida. E ainda assim, eles não prevalecerão. A verdade gloriosa do Evangelho é que Deus, em sua infinita soberania, permite a oposição para revelar dentro de você uma força espiritual que você nem sonhava que possuía. Ele permite a dor da rejeição para desenvolver na sua alma uma resiliência inquebrável. Ele permite o frio do isolamento para criar um ambiente de intimidade exclusiva e profunda com o seu espírito. Eu quero lhe garantir, com base na autoridade da palavra de Deus, cada lágrima amarga que você derramou no travesseiro da sua solidão foi vista, contada e recolhida pelo Deus que o criou. Cada oração gemida que você fez no escuro do seu quarto, sem testemunhas humanas, sem ninguém para ouvir o seu clamor, reverberou como um trovão nos salões do céu. Cada momento em que você, com o coração sangrando, escolheu permanecer fiel a Cristo, quando seria tão mais fácil ceder ao pecado e desistir de tudo, foi meticulosamente registrado no livro de memórias diante do trono do Senhor. O profeta Malaquias, no capítulo 3, descreve essa cena celestial de tirar o fôlego. Ele diz: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Você ouviu isso? Deus possui um livro memorial nos céus. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Ele registra cada ato de fidelidade oculta. Ele anota cada sacrifício que você faz em nome do Evangelho. Ele não perde um único detalhe daquele momento em que você engoliu o choro, perdoou o seu ofensor e honrou o santo nome de Jesus quando absolutamente ninguém estava olhando. E aqui está a promessa inabalável do Evangelho. O mesmo Deus justo que registra o seu sofrimento e a sua obediência é o exato mesmo Deus que trará a sua recompensa. O mesmo Deus cujos olhos veem a sua dor no secreto é o Deus que se levantará com poder para agir em seu favor no público. O mesmo Deus que em seu amor paternal permite que você passe pelo fogo do teste é o Deus fiel que já decretou e garantiu a sua vitória na cruz do Calvário. A unção que repousa sobre a sua cabeça pode estar atraindo a inveja e a calúnia dos homens hoje, mas creia nisto. Chegará o dia apontado no calendário divino em que essa mesma unção, provada e aprovada pelo fogo, o elevará acima de todos os inimigos que o desprezaram. Há algo profundamente revelador e até assustador sobre a maneira como as pessoas ao seu redor reagem à unção do Espírito Santo em você.
Essa reação humana funciona como um verdadeiro raio-x espiritual, uma luz penetrante que expõe sem piedade o verdadeiro estado de podridão ou pureza do coração delas. O livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 21, declara uma verdade que deveria nos fazer tremer. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim ao homem é a boca do que o louva. As pessoas não são testadas apenas no fogo das suas próprias provações e tragédias pessoais. Elas são testadas, medidas e pesadas na balança de Deus pela maneira como respondem às bênçãos, ao sucesso e à unção que Deus derrama sobre a vida dos outros. Volte os seus olhos para o alvorecer da história humana, no livro de Gênesis. Por que Caim derramou o sangue do seu próprio irmão Abel? Caim não matou Abel porque Abel lhe roubou algo, ou porque Abel lhe fez algum mal. Ele o assassinou porque a oferta de Abel foi aceita e honrada pelo Criador. Gênesis 4 registra: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. A diferença fundamental ali não estava na tipologia dos animais sacrificados, nem na quantidade dos frutos oferecidos. A diferença que separou a vida da morte, o céu do inferno, estava no altar secreto do coração do ofertante. Abel se aproximou de Deus e trouxe o melhor do seu rebanho com uma reverência genuína, com temor, com um coração quebrantado que reconhecia a sua necessidade de redenção. Caim, por outro lado, trouxe uma oferta mecânica, religiosa, arrogante, desprovida de qualquer entrega real da sua alma. E quando Deus Santo honrou a fé de Abel, qual foi a reação de Caim? Ele não se prostrou no pó. Ele não se arrependeu da sua própria mediocridade espiritual. Ele não clamou a Deus pedindo que transformasse o seu coração corrompido para que ele pudesse oferecer um sacrifício aceitável. Em vez disso, dominado pelo orgulho e pelas trevas, ele levantou a mão e matou aquele cuja vida justa expunha a sua religiosidade vazia e morta. Este é o padrão sombrio da humanidade caída. Pessoas carnais, pessoas que frequentam igrejas, mas nunca nasceram de novo, sempre preferirão destruir aqueles que as confrontam com a verdade do que dobrar os joelhos e se deixar transformar pelo Espírito Santo. Elas preferem silenciar a voz profética que clama no deserto do que ouvir a mensagem de juízo, rasgar o coração e se arrepender dos seus maus caminhos. Elas preferem tentar eliminar a luz do que ter que lidar com a feiura das próprias trevas. Mas eu peço que você observe com temor e tremor o que Deus fez naquela situação. O Todo-Poderoso, que sustenta o universo com a palavra do seu poder, não interveio fisicamente para impedir que Caim matasse Abel. Ele permitiu que o ódio enraizado no coração de Caim chegasse às suas últimas e mais trágicas consequências. E por que Deus faria isso? Porque a escolha assassina de Caim revelou de uma vez por todas quem ele realmente era e a quem ele servia. Deus, em sua onisciência, já sabia da maldade oculta, mas a justiça divina exigia que as trevas daquele coração fossem manifestadas diante dos anjos e dos homens. E aqui está uma verdade dura, uma pílula amarga que você terá que engolir na sua caminhada com Cristo. Deus, em sua sabedoria insondável, permitirá que certas pessoas ao seu redor revelem as suas verdadeiras intenções em relação a você. Ele permitirá que a máscara da falsidade caia por terra. Ele permitirá que o ódio oculto, a inveja disfarçada de amizade e a traição se manifestem abertamente. E ele fará isso porque você, como um servo chamado para uma grande obra, precisa saber exatamente quem realmente está ao seu lado e quem é instrumento do inimigo para tentar sabotar o seu destino. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo experimentou a profundidade dessa dor na noite mais escura da história humana durante a última ceia. O Filho de Deus, que sonda as mentes e os corações, sentou-se àquela mesa sabendo de todas as coisas. Ele olhou nos olhos de Judas Iscariotes e sabia perfeitamente que aquele homem que havia caminhado com ele por 3 anos estava prestes a vendê-lo por 30 moedas de prata. Ele olhou para Pedro e sabia que antes que o galo cantasse, aquele discípulo impetuoso iria negá-lo com maldições. Ele olhou para todos os outros e sabia que na hora da cruz, todos eles fugiriam acovardados e o abandonariam para morrer sozinho. E ainda assim, com o peso do pecado do mundo prestes a esmagar a sua alma, Jesus Cristo, o Rei da Glória, levantou-se da ceia, tirou a sua capa, cingiu-se com uma toalha, derramou água numa bacia e ajoelhou-se para lavar os pés sujos de cada um daqueles homens. Inclusive os pés de Judas, o traidor. O Evangelho de João, no capítulo 13, revela as palavras de Jesus. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido,
mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus serviu com amor perfeito, mesmo tendo a consciência absoluta de que seria escarnecido e traído. Meu amigo, minha amiga, ouça a voz do Espírito Santo. Isso é a verdadeira maturidade espiritual. É você continuar sendo exatamente quem Deus o chamou para ser, com a mesma doçura, a mesma integridade, a mesma paixão, mesmo sabendo que haverá traição no caminho. É você continuar amando o próximo com o amor derramado na cruz, mesmo tendo a plena consciência de que alguns vão retribuir o seu amor com ódio implacável. É você continuar servindo, lavando os pés da sua geração, mesmo com a certeza de que muitos vão virar as costas e abandoná-lo na sua hora de maior necessidade. Por que você deve agir assim? Porque a sua obediência incondicional ao Deus Todo-Poderoso não depende de forma alguma da resposta do aplauso ou da gratidão das pessoas. A unção que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida não diminui, não se apaga e não perde o poder quando os homens a rejeitam. Pelo contrário. No reino espiritual, a matemática de Deus é diferente. A unção se intensifica sob a pressão da oposição. Quando você é rejeitado pelo mundo por causa do nome de Jesus Cristo, quando você é odiado nos tribunais dos homens por causa da sua fome de justiça, quando você é isolado da sociedade ou da sua família por causa da sua fé inegociável, algo indescritivelmente poderoso acontece nas regiões celestiais. Você se torna, através do sofrimento, cada vez mais parecido com o seu Salvador. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, nos entrega uma promessa que deveria fazer a nossa alma vibrar de alegria. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Você consegue compreender a magnitude desta promessa? A glória majestosa do Deus vivo não repousa sobre aqueles que vivem no conforto do pecado. Ela repousa sobre aqueles que são perseguidos, xingados e vituperados por causa do seu santo nome. Isso significa que a rejeição cruel que você sofre hoje não o diminui espiritualmente de maneira nenhuma. Ela o credencia para maiores obras. Ela não o enfraquece. Ela o reveste com a armadura de Deus e o fortalece com o poder do alto. Ela não o distancia do trono da graça. Ela o puxa para dentro do Santo dos Santos, para perto do coração de Deus. Cada vez que uma porta se fecha na sua cara, cada vez que alguém o rejeita por causa da pureza da sua fé, você ganha um nível de intimidade indescritível com aquele que foi o mais rejeitado de todos os homens. Cada vez que o mundo destila o seu ódio contra você por causa da unção, você é enxertado ainda mais profundamente na videira verdadeira, identificando-se com as marcas da cruz de Cristo. Estevão compreendeu esse mistério glorioso. Enquanto as pedras quebravam seu corpo físico, ele olhou para os céus abertos e não amaldiçoou os seus assassinos. Clamou por misericórdia. A mesma unção que gerou o ódio do mundo produziu o amor divino naquele mártir. É para esse nível de glória que Deus chama você hoje. Não tema a rejeição. Não fuja do isolamento. O Senhor não abandona os que Ele ungiu. Ele completará a boa obra na sua vida. Chegou o momento decisivo. Você vai permitir que a amargura o destrua ou vai abraçar a cruz e deixar que o quebrantamento o transforme? Convido você agora a entregar tudo nas mãos do Salvador. Renda-se a Ele. Oremos juntos. Pai Celestial, venho a Ti em profundo arrependimento e total rendição. Reconheço que não posso carregar o peso desta unção com minhas próprias forças. Perdoa a minha murmuração e a minha falta de fé. Derrama a Tua misericórdia sobre a minha vida e sobre aqueles que me perseguem. Lava o meu coração com o sangue precioso do Teu Filho, Jesus Cristo. Aceito o isolamento se for para ter mais de Ti. Aceito a rejeição dos homens se isso significar a Tua aprovação eterna. Dá minha graça para suportar a oposição e para perdoar o imperdoável. Que a Tua glória brilhe através das minhas feridas. Entrego o meu destino completamente em Tuas mãos. Fortalece o meu espírito para que eu permaneça fiel até o fim, aguardando a coroa da vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu oro e creio. Amém.